Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. A minha saudação a você que está acompanhando neste momento, pelas redes sociais e pelo canal dos Melhores Vídeos. Este é o programa Bate-Papo, seu programa de assuntos variados. Hoje é o último programa desta série de programas que já fizemos ao longo do tempo. Hoje nós vamos, neste último programa, falar de um assunto, gente. Um assunto que você que está em casa já escutou. Se não escutou, vai escutar, que a gente já falamos aqui no programa Bate-Papo sobre esse assunto. Acho que foi um dos primeiros programas. Mas hoje, por ser o último, a gente vai falar um pouquinho mais abertamente sobre esse assunto. Qual é o assunto? Está aqui na sua tela para você que está acompanhando. É sobre a família. Você não entendeu errado, é família. Família, a própria palavra já diz, família. Ou seja, não disse muita coisa, é verdade, não disse. Mas é da família que nasce as vocações, é da família que nasce muitas coisas, que brota o amor. Que é através do amor é que tudo acontece. É através do amor que muita coisa boa acontece na vida das pessoas. E na família, o amor é exatamente exemplificado. A prova disso, você que está em casa, você não veio ao mundo se não foi pela família, se não foi pelo pai, pela mãe, pela união do pai e da mãe. Ou seja, você não veio ao mundo por acaso. Você nasceu no seio de uma família. Aqui no estúdio junto comigo aqui, estou com a imagem da Sagrada Família para mostrar que o próprio Cristo Jesus quis vir ao mundo através de uma família. Ou seja, Jesus quis ter consigo uma família. Ou seja, família, só para se entender o contexto da coisa, família é pai, mãe e o filho, ou filhos, dependendo da quantidade, que varia muito de casal. Mas isto é família. Por que eu estou dizendo isso? E que hoje em dia, quando se fala a palavra família, as pessoas logo já remetem tio, tia, vô, avó, primos, cachorro, gato, periquito. Não. Família é o pai, a mãe e os filhos. Esses são a família. Os demais são parentes. Você não entendeu errado. Os demais são parentes. Porque geralmente... Porque geralmente, pelo menos aqui no Brasil, não mora tudo junto. Na Índia, de fato, não sei hoje, mas já ouvi falar que moram todo mundo junto na casa. É tio, tia, avô, avó. Daí é outra história, mas no contexto tradicional, que se procurar na Sagrada Escritura no livro Gênesis, ali é bem exemplificado. Família é o pai, a mãe e o filho. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa. Ou seja, exatamente a partir daí é que nasce a família. Ou seja, quando a gente inclui tio, tia, lógico, os parentes não deixam de ser família, só que não é exatamente a família, que a família é o que vive dentro da casa. Ah, mas meu avô, minha avó moram comigo. Sim, nesses casos, eles continuam sendo parentes. Porque família é pai, mãe e filho. Não tem como a gente tentar misturar. Pô, lógico, o vô, a avó, sei lá, o tio, a tia pode morar exatamente na mesma casa. Mas isso não quer dizer que eles sejam família.
Eles são parentes. Então tem uma diferença em uma coisa da outra. Então a gente tem que entender que a família é o pai, a mãe e o filho. Se o casal não tem filho, continuam sendo família, porque a palavra de Deus é clara. O homem deixará seu pai, sua mãe e se unirá à sua esposa. Ou seja, a palavra de Deus já é clara ali, já fala bem ali. O que realmente forma a família. Então, já está bem explicado aqui. Se você não entendeu, pega o reprise depois, para você entender o que realmente é a família. Como o tema hoje é a família, nesse último programa, nós vamos também falar, gente, que é uma coisa bastante polêmica. Porque hoje em dia estão tentando mostrar que família é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Existem casas que as pessoas... Desculpa a expressão que eu vou usar, mas tem casas que, infelizmente, até o bicho de estimação substitui o filho. Mas meu filho já é adulto. Não tem problema. De qualquer maneira, ele é seu filho. É sua filha. Independente da idade, independente se mora com você. Faz parte. E seu filho, sua filha, é família. Mas eu não tenho filho. Não tem problema. O seu cachorro, o seu periquito, o seu gato não pode substituir, porque é animal. É uma criatura de Deus. Ou seja, não dá para substituir por aquele filho, por aquela filha que talvez você não tenha. Não tem como substituir. O animal sempre será animal. O padre Marcelo Rossi, num programa, uma vez ele falou que ao contrário de nós, seres humanos, os animais não têm espírito. Animais não têm espírito. Ou seja, o que dá a entender nesta fala do Padre Marcelo é muito simples. Nós, com a graça de Deus, nós recebemos o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já viu algum animal, você levar um animal na igreja, seja na igreja evangélica, seja na igreja católica, para ser batizado? Não. Você nunca viu. Geralmente se leva a criança, o adulto, dependendo da igreja. Então, você nunca viu um animal ser batizado. Ou seja, o batismo transforma a gente de criatura para filhos e filhas de Deus. E essa é a diferença, né, do ser humano para o animal nesse contexto religioso. Porque o batismo transforma a gente de criatura para filhos de Deus. Enquanto o animal, ele é uma criatura, porque ele não tem como batizar o animal. Não tem como. Pode ser que outras crenças, outras religiões possam fazer isso, mas na prática não tem como. Não existe. Então, tentar substituir um filho que talvez você não tenha por um animal, não adianta. A família vai ser você e seu esposo, mas o cachorro, o periquito, o gato, não adianta. Esse não vai substituir. Por quê? É o filho, é a filha. Se você não tem problema. É você e seu marido que formam a família. Mas o animal não substitui. Não tem como falar que o animal é filho, que o animal é filha. Não. O animal é sempre animal. É seu animal de estimação. Mas voltando aqui, gente. Então você entendeu. 2 pontos. Família é pai, mãe e filhos. Se o casal não tem, é só o marido e a mulher. Já no caso dos outros, são parentes. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: seu animal de estimação, independente de que tipo de animal que é, ele não substitui seu filho, sua filha. Independente se mora ou não com você. Eles não substituem, eles continuam sendo animal de estimação. Por quê? Animal não pode ser batizado. O batismo faz da gente criatura para filhos e filhas de Deus. O animal não tem como. O animal ele continua sendo criatura de Deus, uma criatura que Deus fez para
o ser humano. Mas não tem como falar que é filho e filha de Deus. Não. Ele é uma criatura de Deus. Então, tem essa diferença. E aí vem um outro ponto bastante polêmico também quando se fala de família. Na música do Padre Zezinho, você já ouviu falar, né, da utopia, né? Na música Utopia fala, né, sobre a família, né, o que é a família, pai, mãe, filhos. E depois entra aquele famoso título chamado divórcio, que na música do Padre Zezinho Utopia fala bem claro, vários cantores já regravaram essa música. E de fato, se você observar bem, essa música não está errada. Por quê? Hoje, infelizmente, a gente vê muito isso. Lógico, a gente não deve de maneira nenhuma julgar o porquê que a pessoa tomou aquela atitude. Porque existem casos que de fato a gente é até compreensível. Não é correto. Não estou falando aqui, não estou dizendo que é correto, que é aprovado. Não. Existem casos que realmente é inevitável. Mas a gente sempre tem que buscar aquilo que a palavra de Deus fala, o perdão. O perdão, a reconciliação. Porque o divórcio a gente sabe, que é também conhecido como separação, isso impacta na vida, não às vezes do marido, não às vezes da mulher, mas impacta na vida dos filhos. Porque aí o cônjuge, no caso, se une com outra pessoa que não é o pai ou talvez não é a mãe da criança, e aí acaba virando aquilo que a gente vê, né? Aquela diferença. Lógico, a criança com o tempo adapta, mas sente falta, porque vê que não é mais aquele laço do pai, da mãe. Infelizmente, a gente vê essas diferenças. Às vezes a criança não se adapta, sente falta, porque não é a mesma coisa. O padrasto, a madrasta, pode de fato ser uma pessoa boa, pode ter um laço de amor, de carinho com aquela criança, mas jamais vai ser a mesma coisa, porque o pai e a mãe são únicos. Ou seja, não tem, mesmo estando junto de Deus, mesmo já tendo falecido, sempre será o pai e a mãe. Esse laço vai sempre continuar sendo deles, ou seja, vai sempre continuar sendo do pai e da mãe, ou seja, uma coisa que um padrasto, madrasta não substitui. É uma coisa que é do pai e da mãe. Então, é um outro ponto interessante, ou seja, não adianta a gente falar que dá para substituir, que não dá. Por isso, a gente sempre tem que levar em conta que a música Utopia, que não é apenas uma música, mas retrata a realidade da qual vemos hoje em dia, que o padrasto e a madrasta não substitui. Lógico, existem casos que eles acabam fazendo o papel, é verdade. Mas substituir, jamais vai substituir. Então a gente sempre tem que levar em conta uma coisa. Padrasto e madrasta são distintos. São também conhecidos como os pais e mães adotivos. Por que adotivos ou de criação? Porque de sangue não tem nada e jamais terá alguma coisa a ver. Porque o nome já diz, adotivo, de criação. Então, que são umas palavras mais melhorzinhas, né? Ao invés de falar padrasto, madrasta, usa pai, mãe de criação. Que, como eu disse, não substitui o pai e a mãe biológico. Como eu disse, existem exceções que levam à famosa utopia, que é a música do Padre Zezinho, que no caso é a separação, é o divórcio. Existem exceções. Como eu disse, a gente não deve julgar, porque cada casal, cada família tem um motivo, infelizmente, para levar a esse ponto. Eu chamo de ponto drástico. Mas eu sempre, assim, pelo menos algumas pessoas que já
conversaram comigo, que pediram até minha opinião, o que acha, se fico ou se não fico com o meu cônjuge. Eu me baseei naquilo que a igreja sempre ensina. Só em último ponto você deixa o seu marido, sua esposa, mas em último caso, se dá para segurar, se dá para perdoar, perdoa. Se o caso se não tiver mais conserto, aí é outra história. Mas eu sempre, pelo menos, olha, eu na prática não entendo nada do assunto, é verdade. Mas eu me baseio naquilo que a igreja ensina, né? Porque eu, nesse tempo de caminhada que eu tenho na igreja, graças a Deus, né? Sendo leigo, já escutei muito, já tirei dúvidas com sacerdotes, com diáconos permanentes, e todos disseram a mesma coisa. Ou seja, aquilo que a igreja ensina. Só em último caso, porque existem casos que de fato não tem como mesmo. Caso de violência doméstica, daí não tem como tentar remediar, porque daí a pessoa violenta não tem outro jeito, tem mesmo que separar, não tem jeito. Mas se dá para perdoar, perdoa, porque que nem eu já contei algumas vezes, já conheço casais que estão há mais de 30, 40 anos. Isso não quer dizer que não tiveram brigas, que não tiveram desavenças, mas que houve o perdão, tanto do marido, tanto da esposa, que o que levaram a tantos e tantos anos casados. Então, voltando aqui ao terceiro ponto, antes de você, meu irmão, minha irmã, casado, pensar nesse assunto, pense primeiro se você tem algum motivo para isso. Se não dá realmente para perdoar, se não dá para, sei lá, achar, como eu costumo dizer, que nem roupa que dá para costurar, se não dá realmente para costurar, se não dá para mudar aquela história, aí é um ponto. Mas se dá, perdoe. Porque a família, até mais uma vez vou mostrar aqui, família é exatamente isso aqui. Pai, mãe e filho. Mas muitos aí vão se perguntar, mas José era pai adotivo, sim. Mas Deus escolheu José para ser pai de Jesus. Porque não tinha como Deus descer e ficar ali. Não tinha como. Mas Deus escolheu José, não que José substituiria Deus, muito pelo contrário. Mas José foi a representação de pai, ou seja, foi um pai. Por isso que a gente fala de pai de criação, que é no caso do padrasto, ou até mãe de criação, madrasta. José, ele foi exatamente o pai adotivo de Jesus, que tá aí todo mundo sabe, é bíblico isso. Mas ele não substituiu. Ele foi um pai para Jesus, foi um pai carnal de Jesus. Porque já que o verdadeiro pai era nosso Deus Pai, o Divino Pai Eterno, então José ele simplesmente fez o papel de pai terreno, aceitando, logicamente, como todo mundo conhece, o anjo apareceu a José, enfim, aí todo mundo conhece a história. Então, mas como voltando, José é um exemplo também de pai de criação, como eu disse, não é errado a criança ter um pai de criação, ter uma mãe de criação, porque existem casos que às vezes é necessário, né? Mas como eu disse, voltando aqui ao contexto, não vamos sair fora do contexto, o divórcio não é correto. Então, antes de você que está em casa acompanhando pensar nisso, pense primeiro. Se não dá realmente para perdoar, se não dá para reconciliar, se não dá, daí eu não tenho muito o que dizer. Mas se dá, pense nisso. Porque seu filho ou sua filha vai te agradecer. Porque, gente, os casais que já vivem, entre aspas, segunda união, é difícil. Para muitas crianças. Tem criança que adapta, é verdade. Mas nem todas as crianças adaptam fácil assim.
Algumas levam anos e anos, até crescem, se tornam adultos e não se adaptam. Então, é sempre bom pensar nisso antes de tomar alguma atitude drástica. Porque talvez pode não afetar você como pai, você como mãe, mas afeta seu filho e sua filha. Então, pense nisso. Esse programa já está disponível nas redes sociais. Se você não conseguiu acompanhar ao vivo, acompanhe depois o reprise e veja tudo que eu expliquei, tintim por tintim, as 3 partes importantes. Até o exemplo aqui da Sagrada Família de Nazaré, que eu costumo falar que é um modelo de família. Até aqui no canal dos Melhores Vídeos a gente tem o terço da família, porque exatamente a família é onde nasce as vocações, é onde sai o sacerdote, sai o religioso ou religiosa, sai o pai e a mãe de família, porque o matrimônio, por incrível que possa parecer, é uma vocação. E é da família que nasce essa vocação. Não tem como sair de outra maneira. Não, é da família, do pai e da mãe, da união do pai e da mãe é que nasce a vocação. É da família que sai o futuro padre, a futura freira, o futuro casado, casada. É da família, não é da rua, não é do boteco, não. É da família, é do seio da família que nasce as vocações. Então, a importância da família é exatamente isso. Se você deseja, se você tem uma vocação, se você é casado, se você é padre, se você é religioso, religiosa, agradeça seus pais, porque foi através da família, da onde você viveu, é que você hoje está onde está. Então, lembre-se sempre disso, agradeça seu pai, agradeça sua mãe. Se já forem falecidos, reze agradecendo a eles pela vocação que você tem, independente se é padre, se é religioso, religiosa, casado, casada. Sua vocação é graças a seu pai, sua mãe. Então, agradeça, seja estando vivos ou até mesmo falecidos, mas agradeça, porque foi através deles que você hoje tem a sua vocação. Muito obrigado a todos que acompanharam, né, esse programa Bate-Papo, último programa, né? É uma pena, né, gente? Mas, se Deus quiser, na próxima terça-feira, estreia o programa Momento Oração. Um programa curto, com 3 orações, a oração do Pai Nosso, da Ave Maria e do Glória ao Pai, na qual você rezará essas orações, evidente, comigo, e colocará as suas intenções, seu dia, seu momento, aos pés do Divino Pai Eterno, sob a intercessão de Nossa Senhora. Você vai colocar as suas intenções, rezando essas 3 orações simples, que qualquer cristão, qualquer cristã reza. Então, você vai rezar comigo essas orações. É um programa simples, programa rápido, que não é para ocupar o tempo de ninguém, muito pelo contrário. É um programa rápido, mas para levar até você, né, o melhor de Deus, que é exatamente a oração. Que ainda mais nesse tempo que estamos vivendo, pandemia, catástrofes, mortes. Então, rezar nunca é demais. Então, você é meu convidado, minha convidada, nesse 1º de março, carnaval no Brasil. Dia de, ao invés de viajar, reze, use. São 3 orações. Você pode fazer o que você quiser, mas reze primeiro. São 3 orações simples. Coloque as suas intenções ali, na qual você vai poder acompanhar nas redes sociais, no canal dos Melhores Vídeos. E reze. Depois você vai fazer seus afazeres, mas reze. E você vai ver, sua vida vai melhorar. Você que não tem o hábito de rezar, faça essa experiência. Acompanhe aqui pelas redes sociais, pelo canal dos Melhores Vídeos, Momento Oração.
Bem, agora você vai ficar com o meu recadinho no coração e a gente se encontra amanhã, quarta-feira mariana, com o Santo Terço nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Fiquem todos com Deus e salve Maria! Você que está acompanhando essa transmissão, já acessou o canal dos melhores vídeos do YouTube? Se não acessou, não perca tempo. Os melhores vídeos do YouTube você só encontra aqui. Terços, rosário, rosário da misericórdia, rosário 2.0, rosário do Pai Nosso, além de orações como oração dos 40 Pai Nossos, 50 Ave Marias, 50 Salve Rainhas, além de transmissões que eu fiz antes da pandemia do coronavírus, outras depois da pandemia, seguindo os protocolos de segurança do Plano São Paulo, além de vídeos variados, vídeos seculares, vídeos de qualidade que até seu cachorro, seu gato, seu periquito pode acompanhar. Acabou essa transmissão, vá ao Google e digite www.youtube.com/canal dos melhores vídeos. Está aqui na sua tela, basta você digitar isto e vai ser direcionado até o nosso canal no YouTube. Chegando lá, se inscreva, ative o sininho das notificações e fique atento aos novos vídeos. O canal dos melhores vídeos também está nas redes sociais. No Instagram é @JacksonMariaOTC, JacksonMariaOTC. E no nosso Facebook, a nossa página é Canal dos Melhores Vídeos. Transmissões, fotos, vídeos, você encontra com exclusividade. Então, acabou a transmissão, você está acompanhando, vá em uma dessas redes sociais e siga a gente. Está aqui na sua tela também, nossas redes sociais. Basta você seguir a gente e você também estará evangelizando conosco. Então, siga a gente, compartilhe nosso conteúdo e vamos evangelizar juntos.